Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula do nosso curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Eu sou a professora Maria Emília e é muito bom compartilhar este momento de aprendizado com você. Hoje vamos dar continuidade à nossa discussão sobre o ecoturismo e abordar um tema relevante para a gestão ambiental: impactos ambientais e patrimônio cultural. Esse é um tema importante porque, ao lidarmos com unidades de conservação e áreas naturais, precisamos entender as consequências do turismo e o impacto que ele pode ter no ambiente e nas culturas locais. A preservação do patrimônio cultural, por sua vez, é tão importante quanto a preservação ambiental. E aqui, o ecoturismo deve caminhar lado a lado com a sustentabilidade. Vamos, então, entender juntos esses conceitos e ver como tudo isso se aplica na prática. No nosso último encontro, discutimos o ecoturismo e como ele pode ser uma estratégia poderosa para promover a conservação ambiental. Hoje, vamos dar um passo adiante e analisar como o turismo pode afetar as unidades de conservação e, principalmente, como ele impacta o patrimônio cultural que existe nessas regiões. Vamos ver o impacto que o aumento da visitação pode ter em áreas com grande valor ecológico e cultural, como a Amazônia. Aqui, além dos ecossistemas complexos, temos uma rica história cultural e arqueológica, que também precisa ser preservada. Assim, a questão dos impactos ambientais está diretamente ligada à proteção do patrimônio cultural local. O turismo, especialmente quando realizado de forma irresponsável ou sem planejamento adequado, pode ter impactos devastadores no meio ambiente. Vamos pensar no impacto direto da visitação. Em unidades de conservação, como o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, a construção de trilhas e o número crescente de turistas tem provocado a compactação do solo e a degradação da vegetação nativa. Além disso, os resíduos deixados pelos visitantes, como plásticos e garrafas, podem poluir os rios e o solo, prejudicando o equilíbrio ecológico da região. Em áreas amazônicas, como na reserva extrativista do Rio Unini, o impacto do turismo tem sido mais visível no uso excessivo de barcos, que afetam a qualidade da água e alteram a fauna aquática local, que depende da água limpa para sua sobrevivência. Quando falamos de impactos ambientais no contexto do turismo, precisamos entender que esses impactos podem ser classificados de diferentes formas. Temos os impactos diretos e os indiretos. Os impactos diretos são aqueles que ocorrem imediatamente devido à presença de turistas. Por exemplo, desmatamento para a construção de infraestruturas turísticas, erosão do solo causada pelo pisoteio nas trilhas e o uso de recursos naturais para abastecer as necessidades dos turistas. Um exemplo claro disso pode ser observado em regiões de unidades de conservação, como o Parque Nacional de Anavilhanas, onde a construção de pousadas e estruturas turísticas afeta diretamente o ecossistema local. Já os impactos indiretos são mais sutis, como o aumento da pressão sobre a fauna, que pode ser causada pela invasão de espaços de reprodução ou descanso de espécies ameaçadas. O aumento do número de turistas também pode gerar poluição sonora e afetar a fauna local, que, dependendo da espécie, é muito sensível a essas mudanças. Em locais como o Parque Nacional de Jericoacoara, um dos destinos ecoturísticos mais visitados do Brasil, os impactos do turismo começaram a ser sentidos nos últimos anos. A construção de estradas e o tráfego de veículos 4x4 nas dunas causaram danos à vegetação local, e as grandes aglomerações de turistas nas dunas geraram erosão no solo. O turismo sem regulação também resultou na perda de biodiversidade nas áreas de mangue. Esse exemplo nos mostra como o turismo pode comprometer a integridade de uma área protegida, se não houver um planejamento adequado
e uma fiscalização eficaz. Agora, vamos falar sobre o patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? Ele abrange todos os bens materiais e imateriais que representam a identidade e a história de um povo. Isso inclui sítios arqueológicos, monumentos históricos e até mesmo tradições e rituais que fazem parte da cultura de uma comunidade. Na Amazônia, temos exemplos notáveis de patrimônio cultural, como o sítio arqueológico de Marajó, onde foram encontrados vestígios das primeiras civilizações que habitaram a região. Proteger esse patrimônio é vital, pois ele preserva a história e a identidade das comunidades locais e garante que as futuras gerações tenham acesso a esses bens culturais. O turismo também tem um impacto significativo sobre o patrimônio cultural. Em locais históricos e arqueológicos, o aumento da visitação sem controle pode causar danos irreparáveis. No sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, por exemplo, a visitação crescente levou ao desgaste de pinturas rupestres e artefatos antigos. A falta de regulamentação e a ausência de códigos de conduta para os turistas contribuem para esse problema. Em regiões como a Amazônia, onde há uma grande concentração de sítios arqueológicos, como as ruínas de São José do Marabá, o turismo irresponsável pode colocar em risco a preservação de vestígios históricos fundamentais. Então, como podemos proteger o patrimônio cultural e minimizar os impactos ambientais causados pelo turismo? A chave está em uma gestão ambiental responsável. O plano de manejo de uma unidade de conservação é indispensável para garantir que as atividades turísticas não comprometam a preservação. Esse plano deve incluir estratégias para controlar o número de visitantes, regulamentar as atividades e promover a educação ambiental, tanto para os turistas quanto para os locais. Sem uma boa gestão, as consequências podem ser desastrosas para o ecossistema e para o patrimônio cultural. Antes de continuarmos, quero que você assista a este trecho de vídeo. Preste atenção nas imagens e no contexto apresentado e reflita. Como o turismo pode ser tanto uma ameaça quanto uma solução para o meio ambiente e para as comunidades locais. Enquanto assistimos a esse trecho, repare nas imagens e nas consequências que um turismo sem planejamento pode gerar. Muitos destinos turísticos, que antes eram sustentáveis, agora enfrentam desafios enormes devido à superlotação, exploração econômica e destruição ambiental. Esse é um alerta para todos nós sobre a necessidade de um turismo mais responsável e consciente. Este pequeno trecho do documentário The Last Tourist ilustra de forma impactante como o turismo pode afetar comunidades e ecossistemas quando não é bem gerenciado. Agora que vimos esse trecho, fica claro que o turismo, quando não é bem planejado, pode gerar impactos negativos severos. Mas, por outro lado, com uma gestão consciente, ele pode se tornar um instrumento de preservação e desenvolvimento sustentável. Vamos analisar esses dois lados na próxima parte da nossa discussão. Vimos no vídeo que o turismo pode impactar de várias formas o meio ambiente e o patrimônio cultural, mas há casos em que ele se torna um aliado da preservação. Um exemplo vem do Parque Nacional de Anavilhanas, na Amazônia. Lá, a visitação é controlada, há regras claras para os turistas e as áreas mais sensíveis são protegidas. Isso minimiza os impactos na flora e fauna locais. Fernando de Noronha segue um modelo semelhante, com restrição no número de visitantes e taxas ambientais que financiam a conservação. Outro caso interessante é o da Chapada dos Veadeiros, onde trilhas foram mapeadas para evitar erosão e guias locais são incentivados a oferecer educação ambiental aos visitantes. Essas práticas mostram que o turismo pode coexistir com a preservação, desde que seja bem planejado. Diante desses exemplos, percebemos que o turismo pode ser um agente de transformação.
Mas isso depende de decisões estratégicas. Quem define as regras? Quem fiscaliza? E, acima de tudo, qual é o papel do próprio turista nesse processo? É aqui que entram os códigos de conduta. Vamos falar um pouco mais na próxima aula sobre essas diretrizes que ajudam a minimizar impactos e garantir que a experiência turística seja positiva, tanto para o meio ambiente quanto para as populações locais. Muitas vezes, pensamos que a preservação é uma responsabilidade exclusiva dos gestores das áreas protegidas, mas cada visitante pode fazer a diferença. Pequenas ações, como permanecer nas trilhas demarcadas, evitar barulho excessivo e não alimentar animais silvestres, contribuem para a redução dos impactos. Além disso, ao escolhermos destinos comprometidos com a sustentabilidade e respeitarmos as regras locais, incentivamos práticas responsáveis. Você já refletiu sobre como suas escolhas como turista podem afetar o meio ambiente e as comunidades que visita? Encerramos esta videoaula, mas nossa discussão sobre turismo sustentável e preservação continua. Na próxima unidade, vamos discutir como o planejamento e as metodologias de avaliação ajudam a minimizar impactos e a promover um turismo mais responsável. Falaremos sobre o plano de manejo, um importante instrumento para a gestão das unidades de conservação, e sobre metodologias que avaliam os impactos da visitação. Também abordaremos os códigos de conduta para turistas e como são aplicados no Brasil e no mundo. Se você se interessou pelos temas desta unidade, que tal refletir sobre um destino que você visitou? Quais boas práticas ou problemas você observou? Vamos continuar essa conversa na próxima aula. Para mais informações, consulte o e-book do